E aí galera, que segue meu canal aí no YouTube, tá? Aqui é o professor Adonai, tá? Eu vou começar agora a fazer alguns comentários sobre algumas obras para vocês e eu vou começar o nosso comentário de hoje falando sobre uma das obras mais interessantes da literatura brasileira de todos os tempos, uma peça teatral genial de um grande gênio dramaturgo brasileiro chamado Dias Gomes. Deixa eu acessar aqui o arquivo. Bem, o Dias Gomes, ele escreveu algumas novelas bem famosas na televisão brasileira, como por exemplo Saramandaia, que tinha a famosa Dona Redonda e tal. Escreveu uma peça também chamada O Pagador de Promessas, que ganhou a Palma de Ouro em Cannes, né? Se eu não me engano também ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. Então o Dias Gomes é um cara bem conhecido e tal no cenário literário nacional mais recente, né? Ainda não é um clássico, digamos assim, um cara que a gente, nossa, esse cara é a referência no teatro brasileiro, como se fosse um Arthur Azevedo, o próprio Álvares de Azevedo, que também tem uma importância no teatro brasileiro, e claro, o grande mestre Nelson Rodrigues, né? A gente não pode deixar de falar. O Bem Amado, tá? Que é foi uma peça teatral que tinha um subtítulo, era intitulado Odorico, o Bem Amado, Os Mistérios do Amor e da Morte. Foi uma peça que na época foi censurada justamente porque ela fala e faz uma espécie, cria um estereótipo de um político tradicionalmente brasileiro. E esse estereótipo que ele cria é muito semelhante a muitos políticos que a gente conhece hoje em dia, né? Então é muito fácil você olhar para o Odorico, ver o comportamento dele, as coisas que ele fala e também identificar e fazer uma relação com alguns políticos que estão aí na mídia, né, aparecendo, né, presidenciáveis e tal, mas eu não vou entrar na questão da crítica política, que não é esse o meu objetivo, eu vou falar da obra, tá? E entendedores entenderão, qualquer coincidência, qualquer semelhança é mera coincidência, né? Então vamos lá. A peça teatral O Bem Amado, ela começa com dois personagens, um chamado Demerval e o outro chamado Moleza, né, apelidado de Moleza. Eles estão levando o morto para uma outra cidade, porque em Sucupira, que é onde a história se passa, não existe um cemitério. Então, como em Sucupira não tem cemitério, eles têm que levar para uma outra cidade, fica 2, 3 léguas de distância. E antes de sair de Sucupira, que é essa cidade que seria no interior da Bahia, eles acabam dando uma paradinha no boteco para tomar uma cachaçinha e tal, antes de partir, né, para outra cidade. Só que nessa que elas param, eles vão encontrar com o Odorico Paraguaçu, tomando uma cachaçinha também lá. E o Odorico pergunta para onde eles vão levar, né, esse morto. E eles falam para o Odorico que eles vão levar o morto para outra cidade. Só que o Odorico fica injuriado, meu Deus, não tem cemitério em Sucupira, que absurdo não haver um cemitério na cidade e tal. E eles então ficam ali meio que sem saber o que dizer para o Odorico, né, também concordando, né, que é um vexame, né. E eles vão até falar, é bem animado, é bem humorada assim, a crítica que eles fazem, né. E o Moleza chega um momento e diz assim, vexame para o defunto ter que viajar tanto depois de morto, né. Então aí o Odorico diz, é uma humilhação para a cidade, uma humilhação para todos nós que aqui nascemos e que aqui não podemos ser enterrados e tal. Aí a gente vai para o ato 2 da peça, e no ato 2 nós já temos a eleição do Odorico Paraguaçu, né? Ele faz aquele discurso inflamado lá no boteco, e depois nós já temos a cena da eleição do Odorico, e ele vai fazer um discurso para o povo de Sucupira, né? E ele vai dizer assim, povo sucupirano, agora mente, já investido no cargo de prefeito, aqui estou para receber a confirmação, ratificação, autenticação, e por que não dizer a sagração do povo que me elegeu. Então ele faz um discurso inflamado para o povo e diz que entre as primeiras medidas dele, a mais urgente seria construir um cemitério em Sucupira. E é o que ele vai fazer. Só que para poder construir um cemitério em Sucupira, ele vai ter que desviar recursos de áreas fundamentais, né? Como, por exemplo, da educação, da saúde, e vai, inclusive, congelar os salários das pessoas. O Odorico, ele tem uma questão bem interessante, que é a questão da fala dele, né? A linguagem do Odorico é uma linguagem muito marcada, né?
Ele fala, inventa algumas palavras, né? Por exemplo, no próprio discurso dele, ele fala botando de lado os entretantos e partindo para os finalmente, né? Que até hoje é uma expressão bem usada, bora para os finalmente, né? Vamos lá para os finalmente. Então isso é uma expressão usada até hoje que é de origem do personagem Odorico Paraguaçu da obra O Bem Amado do Dias Gomes, né? E a galera aplaude, né? Aqueles gritos, aqueles fogos, a galera gritando mito, mito. Então o Odorico vai ali ser sagrado, prefeito de Sucupira e tudo mais. E ele vai construir o cemitério, desviando dinheiro de áreas essenciais, né? E o que vai acontecer daí em diante é que dali a um ano, como prefeito de Sucupira, ninguém morre em Sucupira. E as pessoas começam a chamar a obra dele de obra faraônica, obra elefante branco, obra que não tem sentido, não precisava ter aquela obra, porque a cidade não precisava realmente de um cemitério, ele tinha congelado, tirado do salário das pessoas para construir o cemitério. Então começa a haver alguns focos de revolta popular, né? E tem algumas personagens que vão chegar na história, como por exemplo as irmãs Cajazeiras, né? A Dulcineia, a Doroteia, né? E a Judiceia, e elas vão fazer uma sugestão para ele: olha, tem um primo nosso que está falecendo e ele está já quase para morrer em Salvador. Aí o Odorico então tem a ideia de trazer esse morto, esse moribundo, né, primo das Cajazeiras, para Sucupira, para que ele morra em Sucupira, e ele morrendo em Sucupira, né, ele vai inaugurar o cemitério, que era a grande desejo dele, né, que fosse inaugurado o cemitério já de Sucupira. E ele traz o morto, e só que as irmãs desaparecem, né, porque o morto, o cara que já ia morrer, na verdade, o moribundo, né, ele acaba não morrendo, porque o ar de Sucupira era muito bom, a qualidade de vida em Sucupira era maravilhosa, era um lugar muito próximo dos rios e tal, e ele acaba não morrendo, ele acaba sobrevivendo. E o Odorico Paraguaçu, ele fica contrariadíssimo com isso, em contraposição Neco Pedreira, que é o dono do jornal, todo dia critica ele, começa a falar mal dele nos jornais. E ele então, para tentar fazer com que alguém pelo menos morra em Sucupira, ele vai chamar de volta o maior matador da história de Sucupira, um cara chamado Zeca Diabo. E o Zeca Diabo volta para Sucupira, porque na época que ele estava em Sucupira morriam mais ou menos 300, ele matou 300 pessoas, toda semana morria alguém em Sucupira, e ele volta para Sucupira, mas o Odorico vai dar a ele o cargo de delegado de Sucupira, com o ofício de sentar o dedo em quem ele quiser. Só que ele vai dar uma primeira missão para ele, que era matar o Neco Pedreira, ir até o jornal e sacudir a Gazeta, que é uma das características dos políticos ditatoriais, né? Políticos mandões, coronéis, né? Capitães, né? É justamente tentar calar a imprensa. Então ele vai tentar calar a imprensa. Só que o Zeca Diabo vai até o Neco Pedreira, eles começam a conversar, e o Neco explica para o Zeca Diabo que o cara que mais fazia mal para Sucupira, na verdade, era o próprio Odorico. E o Odorico, então, vai receber a visita do Zeca Diabo, que, além disso, soube que a Doroteia estava grávida, né, do Odorico Paraguaçu, e ele andava falando mal dela. E uma coisa que o Zeca Diabo não suportava é que falassem mal de mulheres. Ele é um defensor das mulheres acima de tudo. Então ele vai até o Odorico para se vingar do Odorico. E lá os dois vão ter um embate, uma discussão muito grande, e na peça fecham-se as cortinas e eles ouvem-se tiros, e depois nós temos uma cena, a cena do cemitério. Quem morreu? Odorico Paraguaçu. Ele vai ser o primeiro morto de Sucupira, ele construiu o cemitério e, ironicamente, é o cara que vai inaugurar o cemitério. E a história termina com o discurso inflamado do Neco Pedreira, dizendo assim: só tu, Odorico, mais ninguém podias merecer a subida honra de inaugurar este Campo Santo, que foi a grande obra do seu governo, o grande sonho de sua vida afinal realizado. Adeus, Odorico, o grande, o pacificador, o desbravador, o honesto, o bravo, o leal, o magnífico, o bem-amado. E assim termina a obra, O Bem-Amado, de Dias Gomes. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você baixar a peça grátis lá no Google, tá? Valeu, galera, um beijão.